Boa noite, pessoal, todos bem? Tivemos um probleminha técnico aqui, eu só vou conectar no computador deles aqui para ir para a tela para vocês, tá bom? Para não ser só eu falando aqui, mas hoje eu gostaria muito de agradecer ao convite novamente da casa e agradecer a todos que estiveram presentes com a gente na peça lá, que eu sei que estava bastante gente de vocês aqui lá com a gente assistindo o Léo Ritter. Foi muito gostoso ouvir vocês dando risada, ouvir vocês se divertindo, muito bom. É isso que me motiva a estar sempre em busca de novas peças, novas formas de trazer a divulgação da doutrina dos espíritos para a gente, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo. Hoje a gente vai falar de um tema facinho de falar, hein? Alguém quer vir falar na frente? Hoje tá facinho. Hoje a gente vai falar de um tema que é sobre o Cristo Consolador. Eu não sei se você quiser me ajudar aqui, Neuve, por favor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Cristo Consolador, tá bom? O Cristo Consolador, ele é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vem trazer um pouquinho dessa transformação que a doutrina dos Espíritos traz para cada um de nós. Ela começa com uma passagem de Mateus, esse capítulo começa com uma passagem de Mateus, que é aquele momento onde Jesus está com seus discípulos, ele já sabe que está chegando o momento dele desencarnar, dele voltar lá para a pátria espiritual, que está chegando perto da Páscoa. E aí, numa dessas conversas com os discípulos, ele diz para eles, né? Se vocês creem em mim, se vocês estão aprendendo tudo aquilo que eu vos trago, que eu vos digo, eu vou pedir em nome de vocês todos, eu vou intervir junto ao Pai por vocês, e vou pedir que ele envie um consolador prometido, para que ele possa voltar em outrora, trazendo tudo o que vocês ainda precisem aprender, né? E aí, nesse ponto desse consolador, obrigada, viu? Nesse ponto do consolador prometido, entra aquele ponto que a gente pergunta assim, poxa, deixa eu até ver se... Aqui. Eu tinha que começar com as minhas perguntas, né? Ficou um pouco maior do que a parede, mas aqui todo mundo conhece Jesus? Já ouviu falar sobre ele, sobre as coisas que ele fez? Legal, muito bom. E aí, de quem vocês conhecem, todos aqui acreditam? Ou tem alguém aqui daqueles que não acreditam que Jesus existiu mesmo, que é só uma invenção científica e uma ficção, né? Vocês sabem que existem religiões que não acreditam em Jesus Cristo, né? Então, tem religiões que acreditam que o Messias ainda não veio. E eles seguem contando, tanto que o calendário deles, se eu não me engano, é ano de 5.000 ou 6.000, porque eles não acreditam na vinda do Messias ainda. E aí, depois a pergunta mais simples, se vocês já conhecem, se vocês acreditam em Jesus, eu quero que agora vocês levantem as mãos. Quem de vocês já segue os passos do mestre? Você segue? Claro, não precisa ser 100%, mas que já tenta, de alguma forma, né, fazer aquilo que o mestre nos ensinou. Óbvio que nem eu sigo todos esses passos 100%, somos todos iguais, estamos aqui para aprender, para evoluir, como a gente já falou, né? Mas se a gente conhece, se a gente acredita, a gente está seguindo. Porque quando a gente acredita em alguém, quando a gente pega alguém de modelo, de exemplo, né? A gente pensa o quê? Putz, eu quero ser igual ele quando eu crescer, não é assim? Eu encontro algumas pessoas ainda já com meus quase 50 anos de vida e eu falo assim, quando eu crescer eu quero ser igual a você, porque tem umas pessoas que estão, né, muito acima de nós. Então, são aquelas pessoas que a gente se espelha para poder construir o nosso dia a dia, construir a nossa vida, para poder educar nossos filhos, para poder fazer tudo aquilo que a gente quer. E Jesus é uma dessas pessoas, né? E quando a gente conseguir seguir 100% do que Jesus nos ensinou, eu entendo que nós já estamos ali onde Jesus estava há mais de 2.000 anos. E aí, seguindo, esse capítulo do Cristo Consolador, ele começa, então, com essa história do jugo leve, depois que vai vir a história do Cristo Consolador. Ele começa com a história do jugo leve, aonde ele diz para a gente, vinde a mim, todos vós que estou cansados, né, estou aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
E ele diz para a gente o quê? Ele diz aqui, ó, que suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Também uma passagenzinha de Mateus. E o que ele disse com isso, né? Não sei se todos aqui sabem o que é jugo e o que é fardo. Mas o jugo, antigamente tinham aquelas carroças, né? Aqueles bois que levavam as mercadorias, levavam as coisas de um lugar até o outro. E em cima daquele boi era colocado duas, como se fossem duas cestas, né? E colocava nas costas daquele boi para carregar todas as coisas que aquela pessoa queria levar, porque as viagens eram longas. Então, aquele era o jugo. E o que a gente colocava dentro daqueles cestos que o boi carregava é o fardo. Jesus sempre utilizava exemplos da época dele, da época que ele viveu, né? Então vocês vão ver ele falando muito sobre pescaria, né? Sobre como pescar os peixes, vocês vão ver eles falando sobre as ovelhas, porque tinham muitos pastores naquela época. E ele não fez diferente aqui. Ele falou que é suave o jugo dele e que o fardo é leve. E aí eu pergunto para vocês, né? Alguém daqui sabe me dizer qual é o jugo de Jesus? Pensem mesmo naquela coisa de estar colocando nas costas daquele boi lá. Qual é esse jugo de Jesus? Alguém sabe me dizer? Pensando na história de Jesus, pensando que ele veio, o que ele trouxe para a gente, o que seria o jugo de Jesus? Vocês acham que realmente Jesus colocou algo em cima de nós para que a gente carregasse? As caras estão muito pensativas. Não? Jesus não colocou nada em cima de nós para a gente carregar? O que Jesus fez conosco quando ele esteve aqui? Ele nos ensinou, não foi? O tempo todo da história em que Jesus esteve conosco foi história de ensinamento, de lições, de parábolas, que foi da forma como ele ensinou. E aí, qual que é esse jugo de Jesus? O jugo de Jesus é a gente olhar para tudo isso que ele ensinou e não ignorar todos os ensinamentos que ele nos deu. Então, a gente vinha de uma época grande de escravidão, lá dos egípcios, que Moisés veio, liberta aquele povo daquela escravidão de séculos e séculos, e aí ele traz aquele decálogo, a princípio, né, que eram as 10 leis de Deus, e ele percebe os 10 mandamentos, né, e ele percebe que só aqueles mandamentos de Deus não ia resolver, porque aquele povo, ele estava escravo há muito tempo, seguindo as ordens de alguém que mandava nele. E quando ele se liberta, ele quer fazer tudo aquilo que ele não fez por todo aquele tempo que ele teve escravo. E aí o que Moisés faz? Para quem não sabe, né? Além de trazer os 10 mandamentos de Deus, né? Que seriam o decálogo, Moisés vai lá e escreve as leis do homem também. E essas leis do homem ficou conhecido como a Torá, que eu acho que todos já ouviram aqui, que é as leis que ele traz para o homem judeu, a Torá. Tinham mais de 660 mandamentos e todos os judeus eram obrigados a aprender a Torá da ponta, do começo ao fim, na ponta da língua. As mulheres não podiam, só os homens podiam estudar a Torá. E foram os primeiros mandamentos que fizeram com que os homens fossem se organizando em sociedade. E aí, quando Jesus chega, Jesus traz, ele não modificou, tá? A Torá. Ele trouxe uma nova interpretação para aquelas leis da Torá. Então, enquanto Moisés, pensando na ideia o quê? Esse povo saiu de uma escravidão, eles estão sempre seguindo as ordens. Se eu colocar aqui que se houver um adultério, eles têm que perdoar essa pessoa, ninguém vai acatar isso. Eles estão há muito tempo vivendo sobre regras muito rígidas. Então, eu vou colocar aqui que se houver um adultério, tem que haver um apedrejamento, né? Então, para cada época, para cada momento da nossa evolução, nós tivemos leis que foram propícias a nos encaminhar para o bem, a nos encaminhar para as boas ações, para as boas reflexões.
E o que nós tínhamos na época de Moisés era isso. Então, fui adúltera, houve um adultério, apedreja até a morte. Roubei algo, corte o órgão que roubou. Era isso que Moisés traz. E quando Jesus vem, ele traz para a gente assim, tá bom, quando adultera é algo grave, mas eu vou apedrejar? Por que eu não vou apedrejar? Para e pensa, você também não adultera? Porque a palavra adultério, ela significa alterar algo, alterar o significado de algo. Então, quando a gente tem uma pessoa que mente o tempo todo, ela está o tempo todo praticando adultério. E o que acontece naquela cena da mulher adúltera, não é? Quando eles trazem a mulher para que ele diga que eles têm que apedrejar até a morte e que Jesus se abaixa, se escreve na areia, né? Diz lá no livro, eu não sei, acho que é no Boa Nova, que conta essa história do outro lado, do lado espiritual, que quando Jesus escrevia na areia, ele estava só lembrando os pecados de cada uma daquelas pessoas que estavam ali pedindo que ele apedrejasse aquela mulher, né? E aí, quando ele se levanta sem julgar ninguém, olha como ele sempre foi muito inteligente, né? Muito amoroso conosco. Então, sem julgar ninguém, ele diz: qual de vós que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Então, olha só essa lei que ele nos ensina, né? É uma lei totalmente amorosa, totalmente caridosa. Eu não estou aqui para julgar vocês, mas se vocês não tiverem pecado, pode apedrejar. Eu concordo, é uma lei válida. Mas vamos pensar sobre essa lei, porque se ela merece o apedrejamento por conta do adultério, você vai merecer por conta da mentira, você vai merecer porque cobra demais nos preços dos seus produtos, né? Se fosse nos dias de hoje, você vai merecer porque para na vaga de paraplégico, você vai merecer porque tenta furar a fila lá do banco, e aí assim por diante. Então, todos nós, em nossa pequenez, cometemos pequenos adultérios, tentando ser espertos, né? Tentando dar um jeitinho na lei, tentando dar um jeitinho de sermos melhores do que o outro, né? Então, Jesus, de uma forma muito amorosa, muito carinhosa, ele diz assim para as pessoas: vamos pensar melhor sobre tudo isso? O que Moisés falou está perfeito, mas se eu vou julgá-la dessa forma, alguém tem o mesmo direito de me julgar. Quem de vocês quer vir aqui para frente para ser julgado também? E aí todos saem. Então, o que Jesus traz para a gente de julgo, o que ele bota em nossas costas para que a gente comece a caminhar diferente, é exatamente isso. Vamos começar a olhar antes de fazer as nossas coisas do dia a dia? Antes de eu chegar lá no meu serviço e começar a brigar com todo mundo porque não tá as coisas do jeito que eu queria, porque não saiu a planilha que eu pedi. Calma, olha para você mesmo, vê se você entrega tudo no tempo, vê se você não deixa nenhuma pendência. Se você tem suas falhas, não tem por que julgar o outro, condenar o outro. E se você não tem falhas, aí é o exemplo. É o exemplo de que você pode ser diferente, né? É aquele momento de que se eu não tenho falhas, aí que eu não posso julgar o outro mesmo, porque se eu estou em um momento mais evoluído, se eu estou em um momento melhor, eu tenho que ter a humildade de ensiná-lo, de dar o exemplo, assim como Jesus fez conosco. Porque pensem vocês, Jesus, esse espírito puro, até neste mesmo episódio da mulher adúltera, né, quando todos vão embora e que ela fala para ele, ele pergunta para ela, né, cadê os seus julgadores? E ela diz, não sei, Senhor, todos foram embora. E aí ele olha para ela e fala assim, se ninguém te culpa, quem sou eu para culpá-la? Vai, não peques mais. Não é assim a atitude de Jesus? E olha que dignidade, porque ele era puro. Ele poderia apedrejá-la até a morte, né? Ele não tinha pecados. Mas neste momento ele fala, por que é que eu vou fazer isso? Eu sei o que está dentro de ti, eu sei que você vai conseguir vencer todas essas tendências. Então vai, não peques mais. Pense sobre tudo o que aconteceu, pense sobre o que você tem feito até aqui, o que você quer para o seu amanhã e transforme a sua vida. E é isso que ele pede para a gente. Por isso que o jugo de Jesus é suave.
Porque quando a gente entende que a nossa vida é eterna, que nós estamos aqui, assim como todos os nossos irmãos, tentando, tentando e tentando, né? Não foi o que Emmanuel disse para Chico? O que Emmanuel disse para Chico? É facinho, Chico, virar um homem de bem. Só precisa de 3 coisas. Alguém sabe me dizer quais são as 3 coisas que Emmanuel ensinou? Como? Fale mais alto para todos ouvirem, ó. Foi isso que Emmanuel disse para Chico. Chico, você só precisa de 3 coisas. Aí o Chico falou, caramba, só 3, Emmanuel, que fácil. O que é? Disciplina, disciplina e disciplina. Porque com a disciplina eu olho para mim todos os dias, eu olho para mim em todos os momentos. Antes de eu olhar para o meu irmão, eu vou olhar para mim. Antes de eu julgar o meu irmão, eu vou ver se eu não estou cometendo igual a ele ou pior que ele, né? Porque nós somos muito mestres em olhar o erro do outro, mas a hora de olhar o nosso próprio defeito, a gente não enxerga e às vezes, né, tá bem no nosso nariz. Então, o jugo de Jesus, que é suave, é isso. Nós temos que observar essas leis, observar tudo que Jesus ensinou. E aí vocês vão falar para mim, qual que são as leis de Jesus, Patrícia? É fácil. Só 2, né? Lembra que Jesus pegou o decálogo de Moisés e transformou em 2 mandamentos principais? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o outro, amar ao próximo como a ti mesmo. E nesses 2 mandamentos, ele disse, aqui está contida toda a lei, todos os profetas. Então, tudo que veio antes de Jesus se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, qual é o jugo de Jesus, gente? Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguir fazer só isso, pronto, tá tudo resolvido. Não é suave? Mais ou menos? Se você pensar na fórmula de um retângulo triângulo que você tem, é muito mais complicado, não é? Jesus ensinou para a gente da forma mais simples. E aí, qual é o fardo que Jesus nos deu? Se o nosso jugo é esse, de seguir, observar as leis, né, e se atentar às leis, praticá-las, né, que é muito importante, o que ele botou lá dentro daqueles cestos para a gente carregar? O amor e a caridade. Você viu aqui quando ela falou para a gente? Nós estamos fazendo já 300 marmitas. Eu vou falar por mim, tá? Eu, às vezes, reclamo de ter que fazer almoço para mim e para o meu filho. Imagine sair da minha casa para fazer 300 marmitas para entregar para o meu irmão que está passando necessidade na rua. E falei por mim, não falei nem por nenhum de vocês. Muitas vezes eu acordo de manhã e falo, não, vou ter que fazer comida de novo, vou ter que fazer almoço de novo. Então, olha como a gente é pequeno ainda, não é mesmo? Então, nós temos que pensar muito sobre isso. O amor e a caridade são as ferramentas que vão transformar todos nós. Quando nós olharmos para o nosso irmão necessitado e sabemos que a gente tem algo que pode dar para ele. E quando a gente tem algo, eu não digo que é material, tá? Porque quando a gente fala assim, eu vejo um irmão necessitado, eu posso dar a ele roupa, dinheiro. Posso, isso é material, mas eu também posso sentar um pouquinho do lado dele e conversar. Como é o seu nome? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? E normalmente quando a gente faz isso, porque eu já fiz isso, o que eu ouvi de algumas vezes que eu fiz isso, eu ouvi assim, não preciso de mais nada, você já me deu tudo o que eu precisava. Eu precisava de alguém notar que eu estou aqui. Porque eu estou sentado aqui faz tanto tempo, as pessoas vêm e vão, e é como se eu não existisse. Você sentou e perguntou o meu nome. Para mim já foi, já ganhei o dia. Aí a gente vê o quanto todos nós somos capazes de auxiliar os nossos irmãos. E só que, às vezes, ou na maior parte das vezes, a gente sempre tem uma desculpa na ponta da língua para não fazer isso, né?
E aí aquela parte que eu comecei a falar para vocês, que foi a passagem lá em João, na verdade não em Mateus, aonde ele disse, né? Se você me amar e você guardar os meus mandamentos, eu vou pedir para o meu Pai que envie um consolador, né? Então ele pede aqui, ó, envie um outro consolador para que ele fique eternamente com vocês. Algum de nós vive eternamente? Não. Então quer dizer que esse consolador que ia ficar eternamente com a gente não é uma pessoa, né? Porque se nós, seres humanos encarnados, não temos vida eterna, o que tem a vida eterna é o nosso espírito, a nossa alma, quando Jesus diz aqui que ele vai mandar alguém para ficar com a gente para sempre, não é uma pessoa. E aí depois ele continua, né? Que ele vai pedir que venha o Espírito de verdade, que hoje o mundo não pode receber porque não vê e absolutamente não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Então aqui ele já diz que esse Espírito da verdade, ó, aqueles discípulos já conheceu. Já teve com eles ali. E aí, ele está lá dentro deles, né? Porque ele ficou convosco e estará em vós. E aí, depois ele completa aqui, ó. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, olha lá a parte que eu falei, ó. Vos ensinará todas as coisas. O que também nos diz o quê? Jesus não nos ensinou tudo. Ele iniciou os nossos ensinamentos. Mas a gente ainda não estava preparado para tudo que ele queria ensinar. E depois, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por quê, né? Porque às vezes a gente não se lembra o que comeu no almoço. Como é que a gente vai se lembrar do que Jesus ensinou há 2000 anos atrás? Então, a gente tem que sempre estar sendo relembrado de quem somos, para que aqui estamos, aqui viemos. E foi isso que Jesus nos trouxe, do Consolador prometido. Então, olha só que legal, né? Uma fala de Jesus, onde ele diz que vai enviar outra pessoa para nos ensinar tudo, porque ele não ensinou, que vai ficar conosco para sempre e vai trazer tudo o que ele ensinou para a gente recordar. Vocês acham que tem alguma coisa a ver com a doutrina dos espíritos? A doutrina dos espíritos pode ficar com a gente para sempre? Pode? Por quê? Porque teve o ato de fé de Barcelona, para quem estuda a história, né? Foi quando Kardec lança o Livro dos Médiuns, a primeira edição do Livro dos Médiuns, e a igreja descobre, a igreja faz o quê? Queima todos os livros. Me dá cá todos esses livros que eu vou queimar na fogueira. E aí, nesse episódio, Kardec praticamente perdeu toda a motivação que ele tinha de continuar. Indignou-se, né? Porque era ser humano, como todos nós, aqui na carne, esquecido da sua missão. E aí, quando ele está quase desistindo, vem ter com ele o mentor da tarefa que ele estava cumprindo, da doutrina, né? Da codificação, que, para quem lê os livros, é o Espírito da Verdade. E diz para ele assim: não desanime, meu irmão. Este era o objetivo. O ato de fé de Barcelona deu início à doutrina dos espíritos, porque agora todo mundo quer saber o que tem nesses livros. Não é assim que nós somos? Quando a gente ouve assim, ó, não mexe aí que não pode, a mão começa a coçar, a gente começa a ver um jeito de entrar para poder mexer, para ver o que tem ali, que não é assim que nós somos? Aí quando a igreja, que era quem tinha total soberania de poder naquela época, queima todos esses livros e fala, nenhum de vocês pode ler o que está escrito aqui? Pronto.
É aí que o povo quer ver o que é que tem naqueles livros. E aí essa era a missão, né? Então ele se fortifica na fé, se fortifica com aquele irmão que é o Espírito da Verdade, que para quem não sabe, o Espírito da Verdade, que foi quem coordenou a doutrina dos Espíritos, a codificação toda, não foi só ele, então ele era como se fosse a peça central e havia uma pleiade de espíritos que também auxiliou ele nas escritas, era Jesus. Era não, né? É Jesus. Então, Jesus foi o mentor de Allan Kardec, quem traz para a gente essa doutrina com todos os próprios ensinamentos que ele tinha nos trazido, de uma forma mais suave, de uma forma mais clara, de uma forma mais consoladora. Por isso que tem o Cristo Consolador, né? E aí, quem é o Consolador prometido, né? Então, o Consolador prometido, como eu trouxe aqui para vocês, é a doutrina dos Espíritos, é o Espiritismo. Por que que ele é esse Consolador? Porque ele realiza o que Jesus disse, né? E ele faz o quê? Ele traz o conhecimento das coisas, fazendo com que nós saibamos de onde viemos, para onde vamos e por que nós estamos aqui na Terra. Para que tudo faça sentido, porque quando as coisas não têm sentido, a gente não tem motivação, né? Muitas das pessoas saíram do catolicismo e vieram para o espiritismo com muitos pontos de interrogação, que o padre normalmente falava é assim e pronto, faça e pronto, e nunca nos explicou a razão daquelas atitudes, daquelas ações. E aquelas pessoas que se sentiam insatisfeitas, não, mas deve ter algo além. Como assim? Eu vou morrer e vou ficar lá tocando uma harpa, deitado numa nuvem, né? Isso não faz muito sentido. Então eu batalho uma vida inteira quando eu estou chegando na hora de, né? A gente diz, quando eu estou chegando na hora de usufruir um pouco de tudo que eu batalhei, acabou minha vida, eu morri, acabou e não tem continuidade. Então essas interrogações foram fazendo com que nós buscássemos respostas. E o Consolador Prometido é exatamente isso. Ele diz para a gente, ó, você veio de algum lugar, você foi realmente criado por um ser supremo, um ser todo amor, todo bondade. E quando ele criou você, você teve um motivo, né? Que é o motivo que nós temos que chegar à nossa felicidade, temos que alcançar a nossa angelitude, temos que chegar lá onde Jesus está. Então, como que a gente consegue fazer isso? Vivendo entre indas e vindas, não é? Porque a gente volta para a pátria espiritual, estuda, aprende um monte de coisas novas e vem aqui para a Terra para ver se a gente aprendeu de fato. Porque, assim, o plano espiritual, eu falo, é muito parecido com o que a gente vive aqui na casa espírita. A energia é boa, os pensamentos são bons, a gente trata todo mundo com respeito e com carinho. Isso é o plano espiritual. Ah, então a gente não aprende no plano espiritual? A gente aprende conteúdo. Mas se a gente interiorizou aquele conteúdo, a gente só sabe aqui, ó, na carne, sentindo na pele, recebendo do nosso lado o nosso maior inimigo, como um filho, como um tio, como um irmão. Porque aí a gente vai pôr à prova tudo aquilo que a gente aprendeu lá no plano espiritual. E ele atrai para a gente esses verdadeiros princípios da lei de Deus, que é pela fé e pela esperança. Esse aqui é o item 4 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Consolador Prometido, para quem quiser depois dar uma olhadinha na íntegra, tá? Porque tem mais coisas no texto. Então, o Consolador é esse cara não, né? É essa doutrina que nos abraça, essa doutrina que nos traz os porquês, essa doutrina que faz com que tudo faça sentido. Então, eu sei, por exemplo, depois da doutrina, que se hoje eu sofro, não é à toa, né? Eu não sou uma coitada, eu não estou sendo injustiçado, né? Quando eu paro para estudar e entender a doutrina, eu sei que o que eu vivo hoje é só uma colheita do que eu fiz ontem. Então, se eu quero uma vida melhor amanhã, olá,
por fim, né, para a gente caminhando para o encerramento, praticar o bem sempre. Sabe aquela história da outra face que Jesus também nos ensinou? Né? Se alguém te bater em uma, você dá outra, e a gente acha que é assim, né? Levou um tapa aqui, tem que deixar dar um tapa aqui. Não é. A outra face é, alguém gritou comigo, eu acolho, e eu não grito de volta. Essa é a outra face. Alguém me prejudica, eu oro por aquele irmão e peço que ele possa ser abençoado dentro do que ele tiver de possibilidades de bênçãos. A outra face é a gente pagar as coisas que nós recebemos com a outra face, com a outra moeda. Esta é a ideia principal. Então, praticar o bem constante para nos transformar e para a gente poder se regenerar. Porque o mundo de regeneração é composto de pessoas regeneradas. Então, se eu não me regenero, com certeza não estarei no mundo de regeneração. Posso vir aqui todas as segundas-feiras, posso fazer 300 marmitas, mas se lá na minha casa eu sou cruel com os meus filhos, com a minha mãe, com o meu marido, com a minha esposa, de nada vale. Tudo isso está lá na nossa balança, né? E aí quem faz essa balança ser julgada é Deus? Tem alguém que vai estar sentado lá num grande trono e vai falar, você fez isso de ruim? Não, quem julga está aqui, ó. É a nossa própria consciência. Ela sabe tudo o que a gente faz em todos os momentos. Por que quando eu faço uma coisa errada eu não durmo à noite? Porque ela está lá, ó. Você fez besteira. Vai lá pedir desculpa. Vai lá se retratar. Roubei algo. Vai lá devolver. Fica aquilo lá matutando na nossa cabeça. Então, é nossa consciência quem nos leva. E aí, por fim, né, uma grande pergunta, né? O que a gente ainda está esperando para isso? O que a gente ainda está esperando para vir ajudar nas marmitas? Ou se não conseguir vir ajudar, colaborar, né? Porque alguma coisa a gente tem que fazer para a gente chegar na nossa casa e aquele mal entendido, aquela indigestão que eu tenho com o filho, com o tio, pegar o meu telefone, olha, me desculpa, aquele dia lá eu estava meio equivocada, falei umas palavras que eu não devia. Vamos conversar, vamos tomar um café, vamos reatar esses laços, né? Quer exemplo maior do que a nossa última eleição? Quantas famílias se destroçaram por conta de eu voto na direita e você vota na esquerda? Como se isso fizesse alguma diferença, né? A gente é livre, cada um de nós pode fazer o que bem entende, o que acha correto. Então, se eu escolho a direita e você a esquerda, tá tudo bem. Porque amanhã eu posso estar na esquerda e você vir para a direita e tá tudo bem. A gente só precisa aprender a se respeitar, né? A conviver em paz. Por que a gente tem tanta guerra ainda, depois de tudo que Jesus ensinou? Porque cada um de nós tem um momento, né? E tem pessoas que ainda estão no momento que querem ter tudo sob o seu poder. E isso não resolve nada. Isso só traz dor, só traz sofrimento, não é mesmo? Então, o Cristo Consolador, pessoal, é isso. E aí a gente deixa um convite para vocês aqui, ó. Vamos começar a consolar todo mundo? Porque se nós somos como Cristo, se nós somos Deus e se nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e mais, então vamos começar a ser esses propagadores de um amanhã melhor, deste mundo de regeneração. Começar, sabe, não é nada extraordinário. Chegar em casa e a hora que for brigar com alguém, já ó, pensa assim, nossa, eu lembrei do que a Patrícia falou. Ah, tá bom, depois a gente vê se tá tudo certo, né? Porque tudo passa nessa vida, né? Outro ditado que Chico nos ensinou, tudo passa. E Chico trouxe um ensinamento muito importante dentre tantos, que é eu não posso fazer nada para mudar o meu passado, e já passou. Eu também não posso fazer nada do meu futuro, porque eu não sei o que vai vir no meu futuro.
O que eu posso fazer é com o meu hoje. Hoje eu posso ser melhor que eu puder ser, para que aí as sementes do meu hoje tragam flores bonitas, perfumadas, graciosas para o meu amanhã. Tá bom, pessoal? Então vamos aproveitar esse clima gostoso, vamos fechar nossos olhos. Vamos nos conectando com esta espiritualidade que nos recebe nesta casa, que prepara todo este ambiente, esta energia, que nos brinda com toda essa paz, com toda essa tranquilidade, que olha com carinho, com respeito para cada um de nós, trazendo o que cada um de nós necessita. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho de Jesus e poder estar do lado dos que estão estudando, Senhor, o Evangelho. Devagar, colocando os ensinamentos em nosso dia a dia, Senhor. Continua nos abençoando, nos guiando, nos mostrando o caminho, para que nós possamos continuar essa transformação e sermos realmente esses agentes da regeneração. Gratidão pela oportunidade, gratidão pela presença, que nós possamos estar sempre unidos, Senhor, hoje e todos os dias da nossa vida. Que assim seja.